Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Elton. Eu queria refletir com vocês hoje sobre um tema muito importante. Vocês já pararam para pensar na importância que tem o seu imaginário, o quanto é importante educar o imaginário dos nossos filhos, mas também educar o seu imaginário, para que você tenha condições de apontar para os seus filhos, para os seus alunos, para as crianças que convivem com você, se você ainda é solteiro, mas é tio ou é professor, para apontar caminhos que sejam com conteúdos que possam agregar valores, que possam estimular hábitos, até que se transformem em uma virtude na vida do seu filho, na vida do seu aluno e na sua vida, principalmente também a partir de uma transformação de dentro para fora. Mas afinal, professor Elton, o que é o imaginário? O que é a nossa imaginação? Nós temos 5 sentidos externos, que nós já sabemos quais são: a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, enfim. Mas nós temos também, segundo a antropologia tomista, sentidos internos, e a imaginação, nosso imaginário, é um desses sentidos. Então, diretamente relacionados aos sentidos externos. Então, quando nós vemos alguma coisa, automaticamente o nosso imaginário fica mais aguçado. As imagens vêm à nossa mente, à nossa lembrança, e a partir disso nós começamos também através dessas imagens que a nossa visão, ou seja, um sentido externo, nos apresenta, ou aquilo que você ouve uma música, você ouve um pássaro lá fora, um ruído externo, e o seu imaginário já compõe aí imagens para você. Tato e qualquer outros, você pode estar com os olhos fechados, mas sentir de maneira tátil, né, alguma coisa, e também imaginar. Então os nossos sentidos externos ajudam de maneira direta o nosso imaginário. E ele está também relacionado às potências da nossa alma, ou seja, a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa memória e a nossa vontade. E nós já sabemos que para atualizar essas potências, aqui de maneira filosófica, nós entendemos que potência é algo que ainda precisa ser atualizado. Nós contamos com as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Uma inteligência não atualizada pela fé fica apenas na razão. A pessoa que é totalmente razão, mas não faz uso da fé, ela vai cair aí num racionalismo. Mas se a pessoa só tem fé e não faz uso da razão, ela vai cair no fideísmo. São João Paulo II explica isso de maneira maravilhosa já no Fides et Ratio, aquele documento Fé e Razão. Então é importante, a analogia que ele faz é maravilhosa, né? São duas asas, são como que duas asas que nos elevam ao encontro da verdade. Então nós precisamos o tempo todo atualizar as potências da nossa alma com as virtudes teologais. Com a esperança, por exemplo. A esperança atualiza a potência da nossa memória. Nós que esperamos algo futuro, temos, portanto, esperança de algo que está por vir, algo que vai acontecer. Para isso, nós precisamos recorrer à nossa memória, que é lá onde está armazenado as promessas de coisas que irão se revelar para nós. E da mesma forma, a caridade atualiza a potência da nossa vontade, para que não sejam apenas desejos. Os desejos, eles são impulsionados, eles são impelidos pelas nossas paixões baixas, as nossas inclinações. Então, desejo é diferente de vontade, aí fica perceptível a diferença. Vontade
é um ato da nossa caridade, da virtude da caridade. Então, quando nós temos vontade de fazer a vontade de Deus, é porque naquele momento nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Em tudo, nós estamos buscando a maior glória de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase maravilhosa e muito popular, que é: a imaginação é louca da casa. E se for mal interpretada essa frase, a pessoa pode pensar: poxa, então não é bom que eu seja imaginativo, que o meu filho seja imaginativo. Não, não é isso que ela está dizendo. Santa Teresa, quem conhece a obra teresiana vai perceber o quanto ela é imaginativa. Ela viveu num contexto medieval do século XVI, portanto, uma cidade onde ela olhava ao seu redor e via castelos. Ela vai escrever uma obra chamada Castelo Interior ou Moradas. Por que ela compara a nossa alma a um castelo? Porque ela usa o seu imaginário para isso. A sua visão fazia com que ela observasse que ao seu redor havia castelos e ela, através da sua imaginação, logo trouxe para nós esse ensinamento extraordinário, que a nossa alma, ela é como que um castelo. Existe um castelo interior e no âmago desse castelo está Deus. Então, nós precisamos educar a louca da casa. Nós precisamos bem formar o nosso imaginário para que ele não fique louco, para que ele não fique desvairado. E o que faz com que esse imaginário fique louco, fique desequilibrado? Hoje nós estamos vivendo uma cultura de excitação do nosso imaginário o tempo todo, através dos seriados, dos filmes horríveis que tantas plataformas de streaming apresentam para nós. Nós vamos excitando o nosso imaginário de modo que libere dopamina, que é essa substância do prazer, e o tempo todo você tem, por exemplo, desejo de assistir o seu seriado preferido, e você senta na cadeira de maneira passiva, nem pensa direito no que está fazendo, e ali você consegue maratonar no final de semana 3 temporadas de um seriado, mas não consegue, por exemplo, parar para ler um livro. Isso é danoso para a nossa alma, isso é ruim para nós. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós não temos hoje um imaginário bem construído, um imaginário bem educado. Mas nós podemos resgatar isso. Talvez você até agora você tenha vivido de maneira totalmente autodestrutiva quanto ao seu imaginário. Mas dá tempo ainda de reformular tudo isso através de bons livros, através da literatura clássica, que, como eu sempre digo, apresenta para nós pelo menos 3 virtudes que nós podemos aí trazer para a nossa vida e sair da teoria para a prática. Ninguém sobe uma colina, uma montanha correndo. Nós criamos uma estratégia para isso. Nós vamos pelos caminhos mais seguros, não podemos escorregar, podemos sofrer com uma queda. Ninguém sobe a montanha de Thomas Mann, ninguém lê um grande romance da literatura, a obra de Dostoiévski, sem um preparo para isso, sem ser introduzido na literatura clássica, que sempre traz para nós a transcendência através dos dramas humanos. Nós somos capazes de olhar para outras histórias que não a nossa. A gente consegue fazer aquilo que na logoterapia é chamado de autodistanciamento. A gente para de olhar para o nosso o nosso próprio umbigo, e a gente consegue olhar para outras histórias, para arquétipos, para modelos de vida que não são pessoas que nós conhecemos, pessoas reais, mas são pessoas que viveram dramas muito parecidos com os nossos. Pessoas que perderam na vida, que precisaram recomeçar, pessoas que passaram por privações, que erraram, mas pessoas também que enfrentaram a vida com coragem,
que ouviram a convocação que a vida o tempo todo nos faz e corresponderam a esse chamado. Então nós precisamos educar o nosso imaginário. Para quê, Elton? Para nos instalarmos na realidade. Muitas pessoas perderam o senso de realidade. Vivem hoje, por conta de um imaginário destruído, no mundo da fantasia. Vivem fantasiando as coisas. É diferente. É diferente de um imaginário bem construído. Então fantasiam a respeito dos outros, de si mesmo, e fantasiam a respeito de Deus. Não tem uma relação de realidade com a vida. Perderam o senso da realidade. Nós conseguimos meditar e contemplar a verdade através do nosso imaginário. Por exemplo, tem uma obra maravilhosa de São Francisco de Sales, e nessa obra, a Filoteia, nós temos ali em cima essa obra, ele vai dizer no quarto ponto de que uma vida de oração precisa de um imaginário bem construído. Por exemplo, se você coloca, e os santos padres faziam isso, coloca ao seu lado uma cadeira, um banquinho, e o Deus que até então no Antigo Testamento era inimaginável, a partir da gruta de Belém, a partir da encarnação do Verbo Divino, se faz carne e ganha a nossa imagem, que lá em Gênesis Deus vai contemplar a criação e dizer que foi bom o que ele fez, foi muito bom o que ele fez a sua imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança à Trindade, quem diz isso. Então Deus que se faz homem e tem agora uma aparência humana em nosso Senhor Jesus Cristo. E São Francisco de Sales ele vai dizer isso de maneira extraordinária na Filoteia. O quarto ponto da vida contemplativa, ele vai dizer que nós podemos colocar ao nosso lado, um banquinho, uma cadeira, e imaginar que Deus está ali. Deus está ali, nós podemos nos relacionar com Deus. Nesse momento estou gravando o vídeo, eu não estou sozinho na minha biblioteca. Deus está aqui. Deus está aí com você, aonde for que você esteja ouvindo, assistindo esse vídeo. Aí Deus está, se você assim acreditar. E mesmo que você não acredite, Ele está aí. Mas quando nós imaginamos isso, usamos do nosso imaginário, mais facilmente também nos colocamos nessa presença, para depois desse encontro ser presença dele para a sociedade, para a nossa família, para os nossos filhos, alunos. Nós precisamos buscar as virtudes por imitação, por emulação, através dos grandes personagens. Nós lemos, por exemplo, a Odisseia de Homero, a Ilíada. Os gregos faziam isso, a Paideia vai dizer isso, né? O Jägler diz isso na Paideia, que os gregos eles educavam seus filhos através das obras homéricas, através da emulação daqueles personagens que para eles eram modelos miméticos a serem imitados. Nós podemos assistir um bom filme hoje e desejar ter a mesma coragem do protagonista, ou desejar repelir aquele vício, aquela atitude terrível do antagonista, do vilão da história. Olhar para aquele modelo e dizer, assim eu não quero ser, assim eu não posso ser. Então, o nosso imaginário, ele nos instala na realidade. Nós podemos transcender a transcendência humana pelos valores supremos, pelos transcendentais do ser, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, que é o belo, o bom e o verdadeiro. E uma obra literária clássica, uma obra de Dostoiévski, por exemplo, como Crime e Castigo. Nós olhamos para Raskolnikov, né, o grande anti-herói da obra ali, que nós acabamos torcendo por ele, nós já começamos a obra sabendo que ele comete um crime. Mas nós percebemos naquele jovem que existe ali um drama humano, que existe um drama existencial. E Raskolnikov, ao longo da narrativa, de maneira extraordinária, Dostoiévski é um mestre nisso,
Nós conseguimos, como que olhando para um espelho, olhar para os nossos dramas e perceber que nós seríamos capazes de fazer a mesma coisa que Raskolnikov, se não fosse a graça atuante, a graça santificante em nossas vidas. E a literatura ela é capaz disso. Não só a literatura, a arte em geral. A arte faz com que nós sejamos capazes de contemplar a beleza. E nós nos tornamos melhores contemplando a beleza. O Papa São João Paulo II, numa encíclica, uma carta aos artistas, ele vai dizer que o belo é a chave e apelo ao transcendente. Através de uma obra como a Divina Comédia, nós somos capazes de nos transformarmos em pessoas melhores. Essa obra poética, que é uma catedral poética, que é a Suma Poética, assim como Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, Dante Alighieri escreveu a Suma Poética. Nós olhamos para aquela obra e transcendemos. Se estivermos com o coração aberto, se permitirmos que a nossa fé, a esperança e a bondade que nós já batizados temos, que atualize as potências da nossa alma, nós transcendemos. Nós olhamos para essa obra poética, a Divina Comédia, e percebemos que essa obra é escatológica, ou seja, que aponta para o nosso fim último, que é a eternidade, seja ela no purgatório, seja ela no inferno ou no paraíso, passando pelo purgatório. Nós podemos mudar de vida. Os nossos filhos, os nossos alunos podem mudar, podem transcender através dessas obras que não são datadas, que são atemporais, que foram escritas há 700 anos atrás, como a Divina Comédia, ou há 500 anos atrás, ou há mais de 2.000 anos atrás, há quase 3.000 anos atrás, como as obras homéricas. E mesmo assim, nos sentimos tocados, mesmo assim sermos instalados na realidade, porque são obras não datadas, são atemporais. Mas Elton, como que eu vou ler tantos livros assim? Como que eu, aquela expressão latina que eu gosto tanto, vita ars longa vita brevis, a arte é longa e a vida é breve. Talvez eu não consiga ler todos os livros que estão aqui atrás até eu morrer. Muito provavelmente eu não consiga ler todos, meditá-los, transformá-los em realidade. Mas nós podemos, através de poucos livros bem direcionados, colocar os nossos filhos, nos colocar a caminho da realidade, nos inserir. E através disso adquirimos um bom vocabulário, sermos capazes de transmitir conhecimento para as pessoas, como estou fazendo agora, de nos comunicarmos melhor, de darmos nome aos sentimentos que nós temos. Muitas pessoas acham que estão sentindo raiva de alguém, estou com ódio de alguém. Não, você não está, você só está carente, mas não sabe dar nome a essa carência, porque não tem vocabulário para isso, não tem vocabulário imagético, não tem figuras de linguagem capazes de dar nome aos seus sentimentos. E o que faz isso? A arte, a literatura, a alta literatura, de maneira especial, através dos quadros. Eu estou aqui olhando para o quadro do Retorno do Filho Pródigo, do Rembrandt, e nós como podemos fazer uma análise simbólica desses quadros. A tempestade ali no Mar da Galileia, do mesmo pintor, e tantas outras obras maravilhosas. A criação ali da Capela Sistina, de Michelangelo, a Pietà de Michelangelo e tantas outras obras. Talvez você tenha um quadro aí na sua casa e você nem sabe que esse quadro ele serve não só para não deixar a sua parede branca, vazia, mas ele serve para você contemplar o belo. Ele serve para você fazer uma leitura simbólica e através dos símbolos que estão nesse quadro, que estão aí nessa imagem sacra que você tem e passa por ela despercebido, está toda uma revelação para o seu dia. Você pode, por exemplo, como eu faço, não me colocando como modelo, mas me colocando como exemplo, e somos o tempo todo exemplos bons ou ruins, mas nesse caso é um exemplo bom que
eu tenho tido a graça de fazer, eu tenho um quadro aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um ícone. E de maneira muito especial, os ícones eles são ricos em símbolos. E todos os dias eu olho para o símbolo que está à minha frente, de Nossa Senhora, esse ícone de Nossa Senhora carregando o menino Deus. E ali, o menino Deus, Deus que se fez homem, e tem ali, de maneira simbólica, uma sandalinha que está segura por um fio ali, apenas uma correiazinha da sandália, depois pesquisa isso melhor, do menino Jesus, faz com que aquela sandalinha fique segura ali nele. Está dizendo que simboliza, por exemplo, a sua divindade e a sua humanidade. O quanto Deus quis se fazer homem, quis se vestir da nossa humanidade para nos ensinar, Gaudium et Spes, né? Capítulo 22, Deus se fez homem para nos ensinar a sermos homens. Esse ícone, ele representa isso, Nossa Senhora, que sobrepõe a mão de Nossa Senhora à mão do menino Deus. E você pode olhar para um quadro desse e dizer, Nossa Senhora, quero me colocar na sua mão. Assim como a Senhora teve em vossas mãos puríssimas, santíssimas, o Criador do Universo. Eu que sou criatura, sou filho de Deus, mas também criado à sua imagem e semelhança, coloca-me também nas tuas mãos, coloca-me nas tuas mãos. As obras sacras, elas são capazes de nos transcender, de nos elevar. Nós podemos e devemos buscar isso. Hoje nós estamos, só para fazer um contraponto e já me coloco aqui no fim da nossa reflexão, nós precisamos reabilitar os nossos sentidos. Nós estamos vivendo extremos do nosso sentido, ou hipersensibilizados por um sentimentalismo tóxico, que esses filmes dessas plataformas de streaming que você assiste e que te faz cada vez mais carente, imaturo, sensual, que te rouba da realidade e que te faz uma pessoa totalmente alheia à realidade, faz um movimento contrário das artes do belo, da arte sacra, por exemplo. Ao invés de te instalar na realidade, te rouba da realidade e você perde o senso da realidade. Quando uma mãe, quando um homem ou uma mulher, ao invés de desejar ter filhos, prefere andar empurrando carrinhos de bebê com cachorro dentro, com um pet, e chama esse pet de filho, né? Os chamados pais de pet, é uma pessoa totalmente alheia à realidade. Ela perdeu o sentido da sua vida há muito tempo e não percebeu. Chesterton dizia, ali no início do século XX, né, transição do século XIX para o XX, ele dizia que chegaria o tempo, uma profecia de Chesterton, em que nós precisaríamos explicar que a grama é verde. Já chegou o tempo onde nós precisamos explicar que cachorro não é filho, cachorro é cachorro, gato é gato. Precisa ser cuidado, sim, claro, eu também defendo o respeito aos animais, mas não é filho. São pessoas que perderam o senso da realidade porque foram sendo intoxicadas com essa cultura que nós estamos inseridos, estamos imersos, mas nós precisamos, eu estou lançando uma boia aqui para vocês, nós precisamos sair desse naufrágio existencial e a arte pode nos ajudar a sair desse sentimentalismo tóxico. Tem um filme chamado Como Eu Era Antes de Você, que é terrível para isso. É um filme que muitos católicos gostam porque são desinformados. Um filme cujo protagonista, ele decidiu que não quer mais viver, um jovem, belo, forte, que por conta de um acidente fica paralisado do pescoço para baixo. Ele decide fazer ali a eutanásia, né, que agora, nessa guerra semântica, onde ocorre o esvaziamento semântico
das palavras, né? Agora não é chamado de eutanásia, mas porque é uma palavra forte, né? Chamado de morte assistida. Ele resolve que ele não quer mais viver. E a outra, o seu par romântico ali, que era a sua cuidadora, não consegue demovê-lo dessa decisão. Não consegue persuadi-lo nem com seu amor, ele não é capaz de amar mais. Ele pensa de maneira egoísta e nós choramos. Nós assistimos um filme desse e nós acabamos chorando e ficando ali, e não entendemos que está sendo incutido em mim e em você uma pauta ideológica, está sendo incutido em mim e em você o desejo de também desistir diante da vida. Esse é o chamado sentimentalismo tóxico, onde homens não são mais viris, choram por qualquer coisa. Mas por um outro lado existe também uma atrofia. Aí é um outro extremo. A atrofia sentimental, a pessoa que já não é capaz mais de demonstrar sentimento. A pessoa que já está tão calejada que não consegue mais. E esse é um outro processo, esse é um processo que a alta literatura, alta com L, tá? Essa alta literatura com L, porque é elevada, ela é capaz de provocar em nós o autoconhecimento, o auto com U agora, conhecer-se a si mesmo. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que nós queremos conhecer os céus, mas não somos capazes de conhecer a nós mesmos. É loucura querer conhecer coisas elevadas, coisas espirituais, mas não conhecer a si mesmo. Nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Eu quero te convidar a clicar aqui no joinha nesse vídeo, a se inscrever no meu canal e trilhar comigo essa jornada de autoconhecimento pela literatura. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e permaneça comigo, porque essa jornada é longa, mas ela vale muito a pena de ser trilhada, porque nós não estamos sozinhos. Eu estou com você, quero criar aqui com você essa jornada em conjunto. Nós estamos juntos nesse caminho de autoeducação, nesse caminho de educação dos nossos filhos, através da literatura, através das obras clássicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.